Se você sofre abuso emocional ou está em uma relação abusiva, saiba se você é dependente emocional. E no episódio de hoje, um pouco sobre love bombing ou bombardeio amoroso. O início de um relacionamento abusivo normalmente ocorre desta forma, por meio do love bombing ou bombardeio amoroso. Essas pessoas, né, abusivas, elas costumam querer criar uma imagem para elas próprias que não corresponde à realidade. E elas esperam que o mundo todo valide essa maneira que elas desejam ser olhadas. Então, elas desejam ser admiradas, normalmente por qualidades que elas não possuem. Então, elas gostariam de ser melhores, né? E elas não permitem ter esse contato com a consciência, né? Com a consciência do eu, né? Que a gente costuma falar que essas pessoas criam um falso self, né? Elas não encaram esse self verdadeiro. Isso faz com que elas queiram criar uma imagem fantasiosa, não só para si mesmas, como também para os outros. E aí, o porquê que a gente fala sobre o bombardeio de amor. Porque essas pessoas, para elas receberem a validação do mundo que elas querem e que elas esperam, que elas tenham alguém que as coloque num pedestal, ache elas maravilhosas e tal, elas sabem que elas precisam dar isso também. Por isso, todo início de relacionamento abusivo é cheio de romance, é cheio de idealização, é cheio de fantasia. E é como se você tivesse que preencher essa expectativa dessa pessoa. E eles sabem que para você preencher esse tipo de expectativa, eles também têm que dar. Então, nesse começo de relacionamento, eles vão te colocar lá em cima, vão dizer que você é muito especial, que você é muito diferente. Talvez reconheçam características verdadeiras mesmo em você, coisas que ninguém via, sabe? Mas você vai perceber que tudo é muito exagerado, entende? Você é muito incrível, você é muito linda, muito lindo, você é muito inteligente, muito competente, mas é tudo, sabe, tudo soa de alguma forma um pouco falso. Porque todos nós sabemos, né, que nós que temos contato com o nosso verdadeiro self, e principalmente quem está buscando autoconhecimento, você sabe que você tem características positivas e características que você tem que trabalhar, né? Mas essas pessoas fazem parecer que você é uma pessoa perfeita. E sabe o que é pior, gente? Quando você entra nesse love bombing, você começa a querer provar que você é perfeito. Você começa a não querer deixar transparecer nenhuma vulnerabilidade, né? E essa é uma das maiores questões para as pessoas abusivas. O grande problema deles, né? A maior questão que eles têm com eles mesmos e que eles não percebem é que eles não conseguem encarar as próprias vulnerabilidades, né? Como são pessoas que gostam de fingir de criar uma realidade falsa, né, aonde tudo é perfeito, essas pessoas não conseguem encarar suas vulnerabilidades. E todos nós temos vulnerabilidades, não é verdade? Todo mundo tem pontos fortes e pontos fracos, pontos a serem trabalhados, né? E quando a gente entra nesse jogo da pessoa abusiva, a gente está entrando num lugar muito perigoso, que é o lugar do perfeccionismo, onde você vai começar a acreditar que tem um certo e tem um errado, né? Tem um ideal de mulher, um ideal de homem, né? Um ideal de relacionamento. E como essas pessoas elas se ligam muito nesses ideais, elas vão pintar esse relacionamento no início como um relacionamento ideal. E é por isso mesmo que você se apaixona, e é por isso mesmo que você se envolve, e é por isso mesmo que fica difícil de você sair depois, né? Porque você entrou, você comprou a fantasia, você de alguma maneira, você foi ali cúmplice. Você é cúmplice da mentira,
Quando você alimenta a mentira, quando você acredita na mentira, e quando você valida a falsa realidade da pessoa abusiva, você está contribuindo com um relacionamento ruim para você. De certa maneira, nós todos acabamos nos iludindo de alguma maneira. Todo mundo se ilude de diversas formas, né? A gente tem uma dificuldade de lidar com a realidade exatamente como ela é. O nosso cérebro é muito capaz de idealizar e de fantasiar, o que é maravilhoso para a nossa habilidade criativa, né? Mas quando a gente não domina, né, a nossa fantasia, quando a gente não domina a nossa idealização, a gente pode viver num mundo falso. A gente pode começar a encarar a realidade de uma maneira muito diversa, muito diferente do que ela realmente é. E isso pode ser extremamente prejudicial para você. Por isso que é notável a situação em que uma pessoa fica quando ela termina um relacionamento abusivo, ou quando ela está saindo de um relacionamento abusivo, quando ela está tentando sair de um relacionamento abusivo. É realmente incrível como essa pessoa perdeu o contato com a realidade. E as pessoas falam para mim, as pessoas falam recorrentemente para mim: nossa, Joana, mas como que eu não via? Nossa, mas isso estava na minha cara e eu não, sabe? E elas começam a repensar tudo, elas começam a ver que, na verdade, não foi a pessoa abusiva que a enganou somente, ela também contribuiu com isso, né? Quando eu digo ela, homem ou mulher, tá? Você já sabe que a vítima de relacionamento abusivo pode ser um homem ou pode ser uma mulher. Então, a pessoa, ela começa a perceber, ela começa a se dar conta de que ela está vivendo uma mentira. Mas, muitas vezes, a pessoa tem resistência de notar que ela contribuiu também com essa mentira. Que ela quis acreditar na mentira. Que ela escolheu a mentira. Muitas vezes, a gente prefere relacionamentos falsos. A gente prefere pessoas que falam o que a gente quer ouvir, né? E tudo isso tem um preço. Se por um lado é agradável, é prazeroso ouvir sempre o que você quer ouvir, por outro lado, no fundo da sua consciência, você sabe que as pessoas não estão sendo sinceras com você. Você sabe qual é a realidade. E não adianta a gente querer se enganar, a gente querer fingir, fechar os olhos para a realidade, porque a realidade se impõe, gente. E é interessante, porque existem várias camadas de realidade. Quando a gente fala em realidade, sempre tem alguém que vem como dono da verdade e fala: a realidade é essa, né? Mas não, a realidade ela tem várias facetas. Depende, realidade para quem, em que circunstância, em que lugar, né? É como a gente falar sobre ordenamento jurídico, sobre lei. Cada país tem a sua lei, né? Cada pessoa está vivendo uma realidade, né? Cada pessoa dentro da cidade de São Paulo vive uma cidade de São Paulo diferente. Tem pessoas que vivem uma cidade de São Paulo violenta, perigosa, assustadora. Outras pessoas vivem uma cidade de São Paulo divertida, confortável. Esse é um dos motivos pelos quais os relacionamentos abusivos acabam se proliferando, né, com frequência, ocorrendo muito, né? É justamente por essa questão da realidade, né? A realidade tem diversas camadas, então muitas vezes você começa a acreditar que aquela fantasia criada, e a fantasia, quando é criada a dois, ganha mais força ainda, né? Você começa a acreditar que aquela fantasia é uma parte da realidade. Você começa a validar a realidade da pessoa abusiva para que ela se sinta bem com ela, porque você aceita a validação de uma realidade falsa para você também, que corresponde às suas expectativas de amor, que corresponde às suas expectativas que você teve na sua vida, que você fez, ideia de um romance, de uma coisa muito, né,
de filme, de novela, sei lá, de algo que te influenciou, né? Então você entrou nesse ideal que não tem nada a ver com o real. Só que como a realidade tem diversas camadas, você comprou essa realidade. Você comprou isso como uma realidade. E isso pode acontecer. Só que quando você começa a se distanciar, por isso é importante você buscar terapia. Porque você consegue observar de fora. Olhar a sua vida só de dentro pode ser muito caótico, pode ser difícil entender o que está acontecendo. Mas quando você se distancia e quando você tem o auxílio de um profissional, é tudo muito diferente. E é provável que nesse seu despertar você consiga perceber que muitas coisas que você passou a acreditar que eram essa pessoa com quem você se relacionava já não é mais. Essas coisas não definem mais, já não são mais essa pessoa. Porque muito ficou desse bombardeio do início. Porque com o passar do tempo, esse relacionamento também vai deixando de ter esse aspecto e a pessoa vai mostrando cada vez mais quem ela é, como se fosse uma máscara, né? E a pessoa começa a mostrar um pouco do que ela é. E você entra em confusão porque você passa a se questionar. Mas espera aí, essa pessoa é aquela pessoa do início ou é essa pessoa que eu tô vendo agora? Isso não combina com aquela pessoa que parecia tão gentil, que parecia tão legal, que parecia tão, sabe, compreensiva, né? Muitas vezes. E agora é uma pessoa que é agressiva, que não consegue conversar. Então, gente, isso serve de alerta para você perceber que a realidade tem diversas camadas, diversas possibilidades, mas que a gente não deve falsear a realidade, fingir para a gente mesmo uma coisa que a gente sabe que não é. A gente precisa também confiar e validar a nossa intuição, né? Então, se você está hoje passando por um relacionamento abusivo, ou se você passou recentemente por um relacionamento abusivo, é muito importante que você faça terapia. Eu sempre falo isso aqui. Normalmente, as pessoas que passam por um relacionamento abusivo sofrem de estresse pós-traumático complexo e a gente precisa cuidar disso, olhar isso com atenção, com carinho. Você precisa se reconhecer, reconhecer seu valor. Mas não esse valor falso, sabe? Esse valor narcisístico, esse valor mentiroso, abusivo do love bombing, tá? Eu tô falando do seu valor de verdade, eu tô falando do seu valor como pessoa, das suas boas qualidades. E olhar também com verdade para aquilo que não é legal, porque o que não é legal e você pode melhorar. Existem coisas que não são legais para algumas pessoas, né? E para outras são aceitáveis. Agora, tem coisas que não são legais, gente, na gente. A gente sabe que não são. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito impaciente. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu sou uma pessoa muito crítica, né? E a gente trabalha isso em terapia. Porque você não é, você pode estar naquele momento. E a gente pode trabalhar, a gente pode reprogramar a sua mente com, obviamente, o seu apoio e a sua vontade, com a sua colaboração, né? Você querendo, tudo é possível. Então, procure terapia. Você sabe onde me encontrar. Se você está num relacionamento abusivo, saiba que você precisa sair daí pela sua sanidade mental, tá? Pela sua saúde emocional. Não fique com quem não te faz bem e não volte nunca para o que te destruiu, tá bom? Me segue lá no Instagram, @JoanaTinelliPará. Compartilhe, por favor, esse áudio com seus amigos, com seus familiares. Você sabe, o abuso emocional é um abuso silencioso e você pode salvar a vida de uma pessoa, você pode mudar o caminho de uma pessoa para que essa pessoa tenha uma vida muito melhor, para que ela comece a ter qualidade de vida. Muitas vezes só compartilhando um áudio como esse, tá bom? Então, eu agradeço por você ter escutado até aqui. Tenha uma excelente semana, paz e luz.
E não aceite receber migalhas de amor. Acompanhe o podcast, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, compartilhe. Você pode ajudar alguém a sair do abuso emocional hoje. Liberte-se, decrete a sua independência emocional.